Então, ótimo. Estamos ao vivo. Show. Então, assim, prof, aqui no colégio nós estamos com a seguinte situação dentro da avaliação diagnóstica. A gente teve a 1 e a 2, né? E agora saíram os resultados, a gente pode já fazer esse paralelo, né? E estamos assim, nono ano, língua portuguesa, nós tivemos 5 pontos, subimos, né? Tivemos um avanço, mas essa tratativa eu vou fazer mais com a Adriana depois. Daí nós tivemos no ensino fundamental matemática, subimos 9 pontos, né? Fomos para 39. Língua portuguesa, tivemos 18 pontos, subimos, né? Bem legal. Mas a nossa tratativa com a prof é aqui no terceirão, né? Que é o nosso grande problema, está sendo o médio matemática, né? Então, assim, nós, do nosso Núcleo Regional de Educação na Vitória, a gente está tentando fazer o seguinte. Nós estamos fazendo uma espécie de plano de ação para tentar fazer algo... Ouve bem, Leandro? Tranquilo? Tá. Para a gente conseguir uma estratégia para tentar trazer esses jovens. Porque a gente percebe o seguinte. Na primeira edição, a gente teve 0. Então, a gente estava com 100% de defasagem, nenhum aluno no intermediário e nenhum aluno adequado. Já tivemos uma evolução. Tivemos 4 pontos, mas o que aconteceu? Nós conseguimos tirar um aluno da defasagem e colocar no intermediário. Isso já impactou em 4 pontos ali. Mas ainda assim nós estamos com uma defasagem bem grande no terceiro ano, né? Claro, lembrando que isso é a nível estado. Nós não estamos com essa defasagem aqui, dizer, ou Helena é o... Não, nós estamos com um problema do terceirão do Paraná e talvez até do Brasil, né? Porque parece que depois da pandemia a gente teve que uma mudança na geração, né? Então, hoje a gente está tentando trazer algumas ideias e algumas possibilidades para quê? Para a gente tentar agora fazer um trabalho com uma refacção dessa avaliação diagnóstica com os alunos, para que a gente tente, agora, né, que nós estamos na beira do SAEB, que a gente consiga trazer mais um resgate e consiga fazer mais uma ação para ver se nós conseguimos agora, no dia, que algumas questões que a gente está percebendo aqui, que está acontecendo com os alunos, a gente consiga fazer alguma ação. Por exemplo, ontem eu estava conversando numa direção, numa escola que eu estava, e a gente pegou com a diretora as provas, e a gente foi analisando ali com ela, né? E eu falei para ela da questão que me chamou a atenção, a última questão da prova, que eu achei uma questão, assim, muito, muito, muito simples, sabe? De matemática do terceiro ano. Aí, o aluno, ele tinha que ter o letramento de pegar e só dizer o seguinte aqui, ó, que ele tinha... o ponto máximo aqui da temperatura, e você é matemática também, né, Gisela? Então ela vai ter propriedade aqui na fala, né? Isso. Então aqui, o aluno ele tinha que entender que aqui, ó, o pico máximo foi aqui, ó. Então, ó, qual foi a temperatura máxima em graus Celsius? O aluno tinha que dizer aqui que era 16, né? E o que aconteceu? A diretora, quando saiu o resultado, ela já me levantou, André, mas esse resultado não está batendo. Os alunos ali estavam com muitos acertos, teve um que acertaram mais e tal. Aí eu fui conversar com ela sobre a teoria de resposta ao item, para ela entender por que isso, né? Porque daí o que acontece? Na teoria de resposta ao item, se o aluno ele acerta muitas difíceis e menos fáceis, isso quebra a coerência e é entendido como chute. E isso faz com que ele caia. Então as questões têm diferentes pesos. E daí o que aconteceu? Nós estamos vendo uma aluna muito boa dela, a última questão, essa aqui, ela errou. E ela acertou as mais difíceis, e ela errou essa última. E daí nós fomos tentar levantar tal, ela disse que ela já estava meio cansada no final, então ela não fez uma gestão de tempo boa, e ali no final ela já daí nós olhamos a prova dela, ela marcou certo, mas no gabarito ela jogou errado. Então o que aconteceu? E como que isso impactou na prova dela? Total, porque daí para a prova, na teoria de resposta ao item, ele entendeu o seguinte, essa aluna acertou essa questão avançada, mas ela errou essa simples, então automaticamente ela está chutando. E isso já fez a nota dela cair, né? E daí nós fomos vendo algumas questões assim. Então agora, nessa refacção da avaliação diagnóstica, nós temos a possibilidade de mapear e entender como foi a visão do aluno lá naquela hora. Para quê? Para que a gente faz lá, levanta lá, coloca no Educatron a prova, ou entrega para eles a prova de novo, como a professora preferir. Aí você fala, e essa questão aqui, pessoal, como que foi?
Aí um já fala, professor, essa eu chutei. A gente já sabe que não é problema cognitivo intelectual, o problema é que ele não tentou mesmo. O outro, eu caí nesse distrator ali, eu pensei que era isso porque, né, tem relação. Então a gente vai fazendo uma análise para entender a cabeça do aluno, para ver o que levou ele àquilo, né? Então é muito valioso a gente retrabalhar essa prova, e essas avaliações, elas só têm valias quando evolutiva, né? Então a gente voltando ela com o aluno ali, trazendo ela e fazendo essa análise das questões, a gente percebe que a gente consegue dar valor a isso aqui e consegue nortear as ações agora pró-SAEB, né? Então, assim, a primeira sugestão que a gente tem para a prof, e também é algo que daí a gente vai conversar com a Diri depois para estender aos outros professores da recomposição, é esse documento que veio, é a 065, que é um ofício circular que ele trabalha a avaliação diagnóstica, a refacção da avaliação diagnóstica 2. Então, assim, ele é um documento bem enxuto, né? A Roselei fez para mim lá frente e verso, a minha que eu tenho aqui, ela é 3 páginas, porque se você mandar imprimir o documento, ele vai sair também a assinatura lá do protocolo, não precisa. Dá para fazer isso aqui, ó, como fica enxuto. Então, aqui ele tem alguns levantamentos bem interessantes de como a gente trabalhar agora de novo essa prova com os alunos. A gente está refazendo ela para ter esse olhar. E aqui tem umas coisas bem interessantes que até eu não tinha pensado, olhando, achei bem interessante, que, por exemplo, assim, aqui tem um momento que ele fala assim, professor, trabalhe o conteúdo da questão que ele errou com uma questão tua, para ver se ele consegue entender, dentro do que você explicou, a associação com aquela lá, porque às vezes ele não conseguiu ligar aquilo que estava na questão lá com o conteúdo que o prof passou só porque era um outro formato, um outro olhar. E então fazer essa conexão de fazer um exercício teu para que ele veja como que aquele assunto foi abordado na tua aula e talvez ele entenda, então aqui essa habilidade, então talvez era só uma questão de eu ter entendido qual era a habilidade que deveria ser trabalhada, né? Então, assim, é bem legal essa ideia, porque às vezes o aluno não conseguiu fazer esse alinhamento, porque às vezes teve isso. Então é legal trabalhar com o aluno assim, essa habilidade aqui que vocês não conseguiram na prova, que era a equação de segundo grau, lembra que a gente trabalhou essa questão aqui, tá no caderninho, Então era isso, fazer ele trazer essa conexão para ele entender que às vezes foi só ligar os pontos e entender como foi trabalhado lá, né? E aqui também tem o seguinte, ele pede para a gente trabalhar 4 itens por aula, né? Itens são, no caso, as questões, né? No máximo 4 por aula, para ficar mais leve. E eu achei interessante isso aqui, é um processo de retomada do conhecimento para desenvolvimento das habilidades avaliadas. Pode ser transformado em nota e lançado no livro do RCO. Ou seja, já que você está fazendo esse retrabalho, né, essa refacção dessa prova, vale a pena também, como uma avaliação formativa, estar pontuando para eles, porque daí já ajuda você no processo para você construir uma avaliação e também para eles verem uma intencionalidade e eles se engajarem mais nessa refacção, né? Então aqui tem umas questões bem legais, como, por exemplo, também trabalhar as questões que foram acertos, não só as dos erros, porque a gente fica muito pegado ao erro, mas é legal também trazer aquele acertou e mostrar para ele onde foi o acerto, o que levou ele ao acerto, né? Então esse documento ele é bem legalzinho e eu já vou deixar um com a prof e daí nós vamos fazer esse trabalho ali com as gírias também para os professores da recomposição e é uma leitura rápida e eu acho que vai ter umas dicas bem valiosas ali para as ações. E outra ação que nós temos aqui é essa fichinha aqui, que essa fichinha, assim, eu tenho 2 modelos. Eu tenho uma que é o modelo amplo, que daí eu vou mandar o modelo para você que é editável, que daí o professor pode analisar quais dessas que são mais pertinentes, e já tenho como exemplo uma que já foi customizada pelo Colégio Duque. Então, assim, inicialmente, qual é a ideia desse documento? Deixa eu só pegar uma canetinha. Alguma coisa só para a gente partir a ideia. Tá tudo certo aí, Leandrão? Tranquilo? Show? Alto e bom tom, tudo certo. Deixa eu pegar aqui o volume e deixar mais alto, quando eu falar a gente... Vou pôr aqui assim, Então, não muito alto. Então, assim, quando surgiu esse documento, eu achei bem interessante, porque assim, nas falas que a gente está tendo com os professores, a gente já tentando levantar a questão de que muitas vezes a gente, mesmo tendo alunos bons em matemática, eles estão sofrendo nas questões por causa que eles não estão tendo um letramento, a capacidade
de fazer uma interpretação textual e entender o comando da questão. Isso deve ser o baixo repertório lexical, eles têm muitas palavras que eles têm dificuldade, eles não entendem, não sabem, não perguntam durante as aulas, eles guardam aquilo. E isso está levando a uma situação que, às vezes, o aluno está tropeçando na questão porque ele não entendeu o que a questão pedia, né? Então, o que é a ideia desse retrabalho aqui, tá? A gente vai pegar as questões que o professor quer frisar ali, né? Claro que a gente aconselha as de menor e acerto, ali a gente vai mostrar para o professor o estudo do CAED, quais foram as habilidades escritores que teve menor acerto aqui na Helena. Mas você, professor, olhou aqui a prova e decidiu que você vai trabalhar a 6, a 8, enfim. Você coloca aqui, no caso, a questão e vai ter algumas questões aqui que vão ser levantadas para o aluno para ele refletir a questão. Por exemplo, aqui, nessa questão, em análise, quais foram as palavras novas que você viu ali que dificultaram a sua compreensão? Então, assim, ó, a gente está percebendo que tem aluno que está errando porque ele não sabe o que é respectivo. Matemática não sabe o que é oposto. Então, você veja, o aluno que não entende o conceito do que é oposição, na matemática, quanta coisa que ele vai errar porque ele não tem esse repertório. Então, assim, daí o aluno vai lá na 6, ele volta lá na questão 6. Daí ele olha, eu não sei o que quer dizer respectivamente. Ele anota aqui, respectivamente, né? O enunciado foi elaborado para ser completado com a alternativa correta ou era uma pergunta direta? Muito interessante, porque o aluno ele tem que entender que tem A, B, C, D e E. Ela tem ali as possibilidades. Ele tem que entender se aquilo que ele está colocando ali, a B, C, D e E, ela lá em cima, ela vai completar uma sentença ou se é uma pergunta direta. Quantos graus isso aqui entra em ebulição? É uma pergunta direta. Agora tem lá uma frase e o aluno tem que achar qual era o valor lá da ebulição. É entender, é amadurecer o que foi pedido, né? O enunciado foi elaborado para ser completado, tal, e daí o enunciado traz informação relevante para a escolha da alternativa, porque muitas vezes tem pistas no próprio enunciado que levam a acerto. Qual palavra-chave do enunciado o comando orientou sua decisão? Então, como eu disse, se o aluno não sabe o que é oposição, né? Ele vai ser uma palavra-chave que, se ele não sabe, vai matar, porque era uma palavra no enunciado que ela é estruturante. Se ele não souber ela, já, então fazer ele refletir isso. Qual trecho do texto guiou sua análise, né? Então, qual foi a parte que pegou e norteou o que você pensou ali na questão? Quais as duas alternativas que podem ser destacadas de imediato? É aqui que a gente analisa como que o aluno entendeu o distrator. Porque essas provas aqui, a prova Paraná+, o Enem, o SAEB, que ela trabalha com esse conceito de distrator e todas as questões têm um peso, elas não têm zero, o que acontece? Ela vai seduzir o aluno para errar. Ele vai colocar coisas que são bem plausíveis ali dentro da questão. Então, qual foi o critério? Como que o aluno fez para entender qual ele podia jogar fora? Porque isso também é gestão de tempo, né? O aluno vai para a prova, ele tem que pensar, não, essa D e E não é certeza, então eu vou na A, B e C. Então, qual foi a forma que ele juntou ali, né, o cognitivo dele para chegar nessa decisão de qual ele ia descartar, né? Entre quais duas alternativas você ficou em dúvida? Então ele descartou a C, D e E, ele ficou entre A e a B. Então, no caso, ele amadureceu que ele ficou com essas duas e qual foi o critério ali, né? Qual análise fez para selecionar a sua resposta? Então, entre A e B, qual foi o critério para ele decidir que a A era certa e não a B? Mas o mais legal desse documento eu acho essa aqui. Que tipo de habilidade, informação é primordial para responder de forma correta à questão? Então, aqui é onde o aluno vai pegar e ele vai pensar na habilidade. Então, assim, muitas vezes o aluno ele não consegue estar do lado de fora e ver ele mesmo e entender, ver de uma forma panorâmica o que está levando ele ao erro e o que ele não está compreendendo. Então, assim, é muito legal que o aluno compreenda na questão que ele errou que o que faltou para ele entender era entender trigonometria, era entender equação de segundo grau, era entender inferir o sentido de uma palavra, uma expressão, era a diferença de fato, opinião, que ele entenda que existe uma habilidade que ele, se ele ter o pertencimento dessa habilidade, ele vai conseguir a resolução dessa questão. Então, às vezes, o aluno ele faz exercício aquela questão, mas em nenhum momento ele parou para pensar, tá, mas e
O que todas essas questões aí, o que levam ao quê? Ah, tudo isso é para que eu consiga contemplar essa habilidade que é entender o que é o plano cartesiano, né? Ele tem que entender que todo esse trabalho constituído em slide, exercício, folha, ele tem esse objetivo de que ele consiga atingir essa habilidade com o auxílio dos descritores, né? Então, assim, esse documento vai ir assim, e vocês podem fazer alguns recortes e deixar assim, por exemplo, ó. Que nem aqui no Duque, eles deixaram só 5 questõezinhas. Eles deixaram assim: palavras novas que não entendi, da questão 8, já tem um exemplo aqui respondido por aluno. Aí ele colocou ali, ó, perímetro, eu não entendi, né? E daí ele colocou aqui as palavrinhas. Palavras-chave do enunciado que deveria ter prestado mais atenção, quilômetros por hora, ele colocou ali, né? Alternativas, respostas descartadas e por quê? B e C porque usam metros por segundo, ó. Então ele já conseguiu assimilar. Onde errei e por quê? Não converti unidade. Então, erros são tesouros, quando são evidenciados e servem para que fortaleçam o nosso aprendizado. Então, aqui, ó, é valioso isso aqui. O aluno entender, eu errei aqui porque eu não converti a unidade. Ele entendeu o erro. Então, é por isso que é tão valioso a gente trabalhar novamente essa prova. Ó, e o que aprendi com essa questão? Ter a atenção às unidades de medida. Essa aqui é uma forma também de trabalhar a habilidade, né? Então ele tinha que entender unidades de medida. Por isso que a gente fala muito com os professores da recomposição a importância de, na aula de recomposição, estar claro para os alunos o descritor. Talvez no quadro, talvez no Educatron, para que ele entenda assim, ó, hoje estamos fazendo vários exercícios, vários mão na massa, várias explicações, mas o nosso objetivo hoje aqui é o seguinte, que vocês saiam daqui com o D03, inferindo o sentido de palavra ou expressões. Então ele entender o que é o objetivo. E claro, recomposição para ele entender que não é mais aula de matemática, mais aula de língua portuguesa, é uma aula que tem outra pegada, né? Então são essas sugestões que nós temos hoje, prof, né? E agora eu vou parar de falar que nem o homem da cobra e conversar com a prof, o que a prof está sentindo do seu terceirão, qual está sendo a maior dificuldade, o que a prof pensou talvez em metodologias. Podem se abrir para nós aí que nós vamos ouvir agora para entender o que a prof pensa do nosso terceirão. Lembrando que, parabéns, tivemos um que saiu da defasagem e cada passinho, né? A gente joga o dado, caiu um, andamos numa casa. Queríamos 6, mas temos que melhorar. É uma casa, né? Então, temos que ficar felizes com o avanço. Então, prof, o que você pode me dizer um pouco do nosso terceirão em matemática? Assim, eu comecei com eles faz um mês, né? Não tenho muita experiência ali com eles ainda. Sim. Não conheço bem todo mundo, mas eu vi que a maioria deles são bem fracos, bem... Eles não têm vontade de aprender, sabe? Uhum. Eles são bem desanimados. Eu até pensei em a gente reunir eles em grupos, em trios, tentar fazer as atividades ali juntos, para ver se eles conseguem. Correto. Tentar interagir mais com eles, né? Correto. É que, assim, a prof começou agora, né? Faz pouco mês e a gente não conseguiu ainda fazer uma observação e fazer um trabalho. Então, assim, talvez a gente tenha que até amadurecer na prof a questão do que é recomposição. Tenho certeza que a Diri já deu, né? Que a Adriana já entendeu bem e ela já deve ter falado um pouco para você de qual é a grande intencionalidade da recomposição. Porque, assim, ó, a princípio, quando a gente fala para você assim, ó, então, prof, nós temos a recomposição de aprendizagens. Então, esse é um componente que visa estruturar habilidades que o aluno não teve no período pandêmico ou por N motivos. Então, nosso terceirão, ele estava lá no 9º, 8º e 7º lá na pandemia, né? Então, ele perdeu conteúdos que vão estruturar ali esse momento deles. Então, a recomposição, ela vem com essa pegada exatamente que a prof está pensando em fazer, é o que a gente precisa. Que é o quê? É uma metodologia ativa, é um trabalho que tem um layout diferente para eles darem aquela despertada, é pensar uma forma diferente de pegar e trazer o conteúdo para que fique bem exemplificado, bem lúdico, e até a avaliação ela tem que ter um olhar diferente, sempre mais para a formativa, né? Porque assim, ó, voltando para as questões aqui da diagnóstica no terceirão, por exemplo, essa aqui, ó, a Gislene, que é de matemática, vai entender o que eu quero dizer. Eu queria só complementar. É que, sim, pode falar, fique à vontade, né? Então, eu posso conselho, né? Uma das ações do terceiro ano foi fazer essa organização novamente de sala de aula, né? A gente colocou eles perto do professor. Eles estavam
Agora todos eles estão perto do professor. A gente conversou com a turma para eles perguntarem mais, interagirem mais. Então a gente fez algumas ações pós-conselho sobre para ajudar a professora, né? A pedagoga até fica monitorando se o professor consegue manter os alunos naquela formação. Os alunos na sala de composição, né? De cobrar deles não ficar um aqui, um lá, ficar perto do professor interagindo. Sim. A gente teve essa fala com o porque assim, é uma coisa complexa você trazer para o aluno conteúdos que ele não teve de uma forma que atinja, mas olha, perceba o seguinte, que nem aqui, essa aqui que trabalhava plano cartesiano, que é uma questão relativamente simples, que o aluno tinha que entender que era o que aqui, é um conteúdo do 7º ano, né? Então eles não tiveram, e isso vai impactar no conteúdo da idade séria, né? Então assim, esse componente ele veio com esse viés. A ideia é o quê? O aluno ele tem que estar bem estruturado lá na base para ele conseguir agora. Porque o que acontece? Essa prova que tem teoria de resposta ao item, se o aluno ele acerta uma continha de multiplicação e erra a de menos e mais, a nota dele, porque automaticamente a prova entendeu que como que ele está fazendo multiplicação bem se ele não se apropriou nem do menos e mais, entendeu? Então assim, a gente vai lá atrás para garantir que ele tenha essa base. E essa metodologia que vai garantir, porque, por exemplo, essa questão aqui, essa é uma questão que a recomposição, ela vai conseguir estruturar o aluno, por quê? Porque aqui a gente vai trazer uma forma ludificada, materializando isso aqui com algo que o aluno possa ver. Essa aqui, Porque essas questões, assim, que está faltando o aluno ter um vislumbramento, e já no visual ele resolver a questão, é porque em algum momento ele não teve um trabalho que teve uma forma de oportunizar ele a enxergar aquilo de uma forma que ele podia realmente entender, né? Então, assim, a gente quer falar para o professor assim o seguinte, vai valer muito a pena esse plano da prof e tentar pôr uma metodologia ativa e pensar assim, eu gosto muito de trabalhar uma questão que a gente teve na primeira avaliação diagnóstica, que é o seguinte, ele tinha uma tenda, né? E daí ele tinha aqui uma haste e aqui tinha um cabo, né? E aqui na informação do enunciado, ele dizia que essa haste aqui tem 3 metros. E ele pedia quanto media esse cabo aqui. E nós tivemos 8% dos alunos do Paraná que jogaram 25 metros. Então assim, a gente vê aqui 3 metros e o cabo aqui. No desenho, você olhando, você percebe, aqui tem uma coisa segurando esse cabo. Eu solto ele aqui, ele vai dar uma pouquinha coisa maior. Como que ele vai dar 25 metros? Ele teria que dar aqui mais ou menos, né? Eu vou fazer assim para o Leandrão acompanhar o raciocínio. Consegue ver, Leandrão? Então, assim, a ideia é que eles, assim, eles não estão conseguindo no analisar a questão só na parte da imagem. Eles não estão conseguindo entender isso, Como que eu vou ter um cabo desse aqui de 25 metros? Se olha o tamanho aqui com a haste de 3. Então, aqui está faltando para eles analisar a imagem. Então, o que eu penso? É nessa hora que a gente fortalece a ideia da avaliação formativa. Talvez aqui o professor trabalhou a questão, né? O triângulo ali, né? O triângulo da hipotenusa, esse aqui, né? Pitagórico, né? Então, trabalhou o triângulo pitagórico com um exercício, o aluno não conseguiu. Aí peguei um outro exercício, ele não conseguiu. Mas você entende que essa questão aqui, talvez se o professor fizesse uma pequena maquete com o aluno, para ele entender o fio e olhar ali, ou até um desenho na sulfite, alguma coisa que fosse mais lúdica, para ele conseguir visualizar. Porque, a gente percebe que o aluno tá tendo muito problema com isso. Aquela do 16 graus, dessa diagnóstica 2 também, eles não estão conseguindo ver o assim, talvez uma ludificação e uma metodologia mais ativa, e eles fazendo conversas em layouts de grupos de 3, 4 alunos, talvez a gente atinja resultados melhores nesse segmento. Aí nós temos um aluno que ele viu na imagem a obviedade, mas ele também sabe fazer a conta aqui do triângulo e chegar ao resultado. Aí nós temos a formação integral do aluno, porque ele consegue constituir por ambos os lados da questão, né? Ele consegue ver de imediato a obviedade ali, mas também ele pode fazer o cálculo, porque aqui, por incrível que pareça, esse 25, ele podia cair numa conta. Se você fizesse uma continha ali, tinha como cair nesse 25, né? Então, esqueci de tirar a raiz, né? Exato. Então, é assim que a gente tem que tentar trabalhar os nossos alunos para eles não caírem nessas pegadinhas. Os distratores são isso, né? Todas as questões, elas fazem sentido de alguma forma,
Tanto que todas elas têm um pezinho. Não tem a errada, tem a menos certa, né? E todas elas podem seduzir o nosso aluno ao erro. Então, aquela que é a que tem mais pontos, que é a mais certa, no caso, né? A que é a alternativa correta, ela vai ter várias coisas para tirar o aluno dela, né? Então, talvez esse trabalho vai ser bem legal. Então, assim, prof, né? A gente está aqui para dar esse suporte, né? Nós temos a pedagoga, a gente faz um trabalho aqui, tem a diretora. A prof iniciou agora e já é um desafio, porque a prof está com 1 mês, então já chegou, nós já estamos aqui com dados e várias coisas acontecendo. Mas assim, vamos respirar, vamos ficar calmo, tranquilo, porque assim, eu tenho certeza que a prof vai conseguir com esses nortes aqui que nós estamos estabelecendo. E com essa visão que a prof já está pensando de tentar fazer o engajamento, uma mudança de layout, a gente vai conseguir tentar um pouquinho mais trazer eles para o nosso lado, para que no dia do SAEB talvez eles não caiam, né? Porque tem isso também, né? Na prova, ela é grande, né? Ela já é um molde como vai ser o SAEB, né? Aí os alunos muitos vão falar assim para a prof na hora que for fazer essa refacção. Ah, prof, mas eu cheguei aqui, eu já estava cansado, porque os textos de português eram muito grandes, né? Então, assim, o aluno não está conseguindo fazer uma gestão de tempo e ter uma expertise de fazer o seguinte: ó, eu vou passar aqui correndo e vou ver as que são bem fáceis e vou fazer essas primeiro. E eu deixo as difíceis para depois, né? Tem que ter uma organização. Sim. Aí tem aquele aluno que tem um toque. Não, eu só consigo fazer na sequência. Primeira, segunda, terceira, tudo bem. Mas você tem que entender que então você vai ter que ter uma objetivação. Você vai ter que ser objetivo. Porque senão vai faltar tempo para você. E que nem aquela aluna que eu falei lá, a prova dela ficou bem ruim a nota por causa da gestão de tempo. Daí na hora do gabarito, ela começou e morreu na casca, né? Então são várias coisas que a gente vai trabalhar então no decorrer. E a gente gostaria, então, de fazer esse pedido para a prof que tenha essa questão da refacção, da avaliação diagnóstica 2, para ela ter valia, e que esse olhar da mudança de metodologia, que ela esteja forte para que a gente consiga atingir todos os níveis, né? E assim, você está em docente 2? Não. Então, hoje não pode estar conosco. Então, assim, a gente pode pegar e aproveitar a nossa docente 2 para tentar justamente agora que nós temos esses resultados. Nós podemos olhar quais foram os descritores de menor acerto. A Adriana já tem impresso até aqui. E daí a gente pode fazer um trabalho com a docente 2 que auxiliando para a gente fazer grupos onde a gente possa dar foco naqueles que tiveram dificuldade ali ou lá, para ter um trabalho mais direcionado, né? Porque a docência 2, ela já veio com esse intuito. A gente tem que tentar atingir todos os diferentes níveis na sala de aula. Então, eu não consegui ainda fazer uma observação da prof, mas a nossa ideia é que, assim, a docente 2 ela tenha um protagonismo, que ela tenha a mesma divisão de funções que você tem. Então, que vocês tenham uma parceria, né? E juntas vocês vão conseguir fazer com que, assim, esse grupo aqui, ele está com mais dificuldade. Então, nós podemos deixar um olhar ali, enquanto você cuida do grande grupo. Ou algumas estratégias que vocês troquem as funções para que a gente consiga atender a todos esses. Mais alguma coisa, prof? A prof pode falar? Fique à vontade, porque eu para falar, Deus que me perdoe. Até ali onde você fez o desenho, que eles não conseguem interpretar os desenhos, a gente aplicou o simulado 2 com eles e estava fazendo a correção. Aí a gente percebeu que eles, com a leitura do coleguinha ou até da professora, eles conseguiram entender a questão. E sozinho eles não conseguem. Às vezes é um olhar de um colega que pode auxiliar. Por isso tem essas estratégias de layout. Aí quando o coleguinha ali, ele falava, então é isso. Tipo, eles não entendem, né? Não, e é por isso que a gente tenta tanto fazer essa questão de mudar o layout, tentar essas estratégias de colocar alunos em grupos, não só por afinidade, mas estrategicamente. Porque, assim, às vezes você fala, e o coleguinha falou uma vez e ele entendeu. Parece que ele consegue, da linguagem dele, levar para o aluno aquilo, né? Então é importante a gente explorar isso, né? Pegar em grupos e pensar estrategicamente, eu vou deixar esse com esse, para que a gente faça, né, às vezes fazer também alguma rotação por estações é legal, porque daí também eles vão mudando os grupos, né? Então são coisas bem legais. O 102 da Tielen é a professora Letícia, que é a regente do nono da recomposição. Ela é a regente, daí a outra professora, que é a professora Poliana do nono, mas a professora Letícia, que é a segunda docente, ela está desde o início do ano com a recomposição do nono. Ela é a professora da recomposição. Ela também
Auxilia bastante. Fantástico, né? Mas é um trabalho colaborativo. Tô fazendo os formadores, já fez 2, agora vai fazer o terceiro também. Também vai fazer. Que ajuda um pouco, né? Não, e é legal lá que no Formadores você vai ver que eles têm muitas estratégias, que nenhuma que é bem legal que eles fizeram agora, é de levar para o aluno uma prática onde ele faz a análise das questões por camadas. Para quê? Para que ele perceba onde que a teoria de resposta ao item quis derrubar ele. Ele vai fazendo assim, primeiro ele faz uma análise do enunciado. Aí ele vai analisar os distratores e ele vai fazendo, sabe, por etapas. Então essa é uma prática que eles estão fazendo, está dando bem legal, porque o aluno está conseguindo compreender qual etapa ele pode cortar da análise ali que ele está fazendo da conta. E isso leva ele a acertos em questões como essa ali. Porque às vezes ele olha o triângulo ali pitagórico, ele inicia a conta. Mas ele não percebeu que se ele fosse fazendo ali uma eliminação, ele já poderia partir direto para outra conta e não fazer aquela anterior. Então eles estão fazendo nos formadores uma estratégia para que o aluno vá dissecando a questão. Mas isso aí com o tempo você vai ver. E assim, tudo que você precisar, a gente tem o grupo lá, nós vamos ter uma web que vai ser dedicada aos professores de matemática, e vai ter uma de português. Vocês viram que eu coloquei lá nos slides? Então, daí, assim, já vai ser também uma fala no sentido de uma formação continuada de serviço, já vai ser para a gente ampliar os horizontes, baseado nesses dados. E a gente está aqui para dar o suporte. Tudo que você precisar de sugestões, possibilidades de layout, nós temos muitos materiais. E tudo que você falar para a Diri vai falar com o pedagogo, vai falar comigo, a gente vai tentar te ajudar nesse trabalho, né? Para isso a gente consegue dar um resgate, né, no nosso terceiro, e que a gente consiga tirar o máximo possível de alunos dessa situação de defasagem, né? A professora de composição de português do nono ano, eles têm um grupo, eles trocam as atividades, a gente imprime, a gente troca até no premiado de trabalho, atividades, é bem legal. Isso. Então, assim, a gente está fazendo o possível nesse momento para ter muita troca de experiências, levar boas práticas de um para outro, para quê? Para que a gente se una, pois afinal nós somos todos um grupo, né? Nós estamos aqui, o nosso NR no Vitória, a gente quer fazer o possível para que a gente consiga combater a defasagem, né? E a gente vai também outras análises, porque assim, daqui a pouco, daí, quando você for, a gente vai fazer a tutoria, a gente faz relações, por exemplo, as nossas avaliações internas, fazendo uma análise dela em oposição às externas. Porque às vezes os nossos alunos eles estão com a defasagem bem baixa nas nossas avaliações aqui dentro. Mas chegou na externa, então a gente entender qual estratégia a gente pode ter para que isso tenha um equilíbrio, né? Porque o aluno ele vá bem aqui nas nossas avaliações internas, mas quando vem uma externa ele também consiga, né, chegar num nível legal, né? Então são coisas que a gente vai tentar fazer para estruturar o trabalho de vocês, né? Não sei se a pedagoga quer falar alguma coisa, porque, né, estão fazendo uma ação modelar no sentido de acompanhamento de hora-atividade. Porque daí parece que eu sou repetitiva. Não! A Shelly, coitada, escutou o tempo inteiro. E ela é matemática também, além de pedagoga. Então, é a tua... Eu tento auxiliar a Shelly. E daí esses dias ela veio questionando pra mim assim. Mas, que eles estavam com dificuldade no conteúdo, eu falei assim, professor, toma a volta à base. Se eles não sabem mais, menos vezes de volta lá. Daí que seja na aula de matemática, assim. Sempre falo, né, que você volta e tudo que eles precisam saber o básico, porque se eles não sabem o básico, eles não conseguem ir pra frente. E uma coisa também, desculpa, uma coisa que eles não sabem fazer é interpretar texto. Tipo, semana passada eu trabalhei com eles Pitágoras, teorema de Pitágoras. Eu trouxe lá no triângulo, bonitinho, os valores, eles fizeram as contas certinhos. Quando eu trouxe enunciado, eles não conseguiram desenvolver. Eu pedi para eles desenhar, colocar os valores aí e desenvolver a conta. Não conseguiram fazer o desenho. Mas é isso, é por isso que a gente já deu essa sugestão de fazer esse trabalho aqui, ó. Porque o que acontece? Eles estão caindo nisso. E isso não é achismo, a gente tá vendo. Eu estava trabalhando com o professor Ederson lá no Marina. Nós vimos uma questão onde os alunos estavam acontecendo o seguinte: eles fizeram a conta e eles chegaram ao resultado que o salário mínimo teve um aumento de R$86, né? Fizeram a conta bonitinho da porcentagem. E daí eles foram lá, tinha a opção B, C, que era esse valor. Eles riscaram lá e estavam faceiro, acertamos, né? Só que eles não perceberam o seguinte, que lá no enunciado dizia assim, na parte de baixo, lá no comando da questão, qual é o valor atualizado do salário? Então eles tinham que pegar o valor defasado, que era 1.400, não me lembro, somar com o valor do aumento e trazer o valor atualizado, que seria 1.476. Então, realmente, eles estão fazendo a conta
mas não estão entendendo o que está lá em cima. Essa lei que composição é a mesma professora do PMA, que dá aula para eles no PMA, e ela sabe bem certinho quais são os alunos e o que eles estão. Ela também está trabalhando essa questão, sabe? De enunciado, de interpretação. Então, uma das ações que a gente fez é colocar a mesma professora no PMA, que é do 9º ano, que no caso do 3º não tem PMA. Mas ela sabe bem certinho o que os alunos precisam. Isso é bom. E a questão da interpretação mesmo. exatamente, porque daí o que acontece? Faz parte, tá interligado, né? O que eu queria perguntar aquela hora, se você já acessou o portal do SAEP, vocês acessaram já juntas? Eu mostrei para ela, Mas eu passei os professores, a recomposição tem a senha para acessar. Sim, então, vocês já fizeram análise de quais os descritores que tem que ser. Daí eu fiz impresso para elas, para todos os professores, com a habilidade. Coloridinho, bonitinho. É que, na verdade, isso aí eu sou o professor ter, né, coloquei o acesso que também vocês vão analisando por turma, né? Eu passei para eles. Por turma, pelo estudante, para saber exatamente. Até a questão de saber do estudante é saber o grupo, né? Como formar os grupos dentro da sala, que você falou que é uma das Acho que tem para mim, né? Também a questão dos acertos, né, de matemática. Que daí lá naquela lista aí embaixo, onde a gente clica na turma, ele mostra a turma e assim, João, sim, defasado, fulano, intermediário. Esse ali é esse que é o legal para pensar na formação do layout. E porque daí você sabe bem certinho quem são os que você é mais e menos. Esse na turma do 3º, mas coloquei toda a parte do gráfico, habilidades. Terceiro, eu não tenho muito o que fazer aqui. Aí eu falei assim, agora vocês vão ali, vou conversar com vocês sobre fanta na sala. Do adequado. Do adequado não, no intermediário. Tem um no intermediário. Porque a proficiência da turma ficou em quanto? 4. Matemática mínima, 4. A proficiência. A proficiência, que aí vocês acham lá no... aquele porque é importante, sim, né, que os professores entendam que de 0 a 100, por exemplo, 0, então? Bom mesmo era 75%, né, que daí a gente ia estar no adequado. Então, a defasagem é muito baixa, né, assim, é uma coisa assim, muito crítica, muito... Como que eles estão, né, de 0 a 100, eles estão lá em 1, 2. Nesse caso, isso 4, né? É bem importante fazer essa análise e pensar em ações e estratégias de como... E a gente está muito perto do SAEB, né, porque a gente não pode deixar de pensar na prova, mas como a gente também não pode deixar de pensar o quanto isso vai impactar na vida desse aluno, porque ele está saindo do 3º, né, ele vai encerrar esse ano. Ele vai terminar o ensino médio, ele vai para o mercado de trabalho com toda essa defasagem, e isso também pode impactar
na comunidade, vai impactar, né? Na comunidade, no socioeconômico da comunidade onde ele está inserido. Então, assim, algo que a gente tem que pensar muito bem, né? Como que a gente pode, pelo menos, elevar um pouquinho essa proficiência do aluno. Tanto que o nosso foco maior está no terceirão matemática e a gente não tem eles ano que vem, para você ver como não é uma preocupação só com a prova, números, porque a preocupação é que esse aluno do terceirão matemática, do terceirão, tanto matemática como língua portuguesa, que ele saia amanhã e seja um cidadão ativo, que ele seja, que nem eu falei ontem no colégio, que ele tenha a possibilidade de ser autodidata. E daí o que acontece é o quê? Ele não conseguiu levar tudo que gostaríamos que ele levasse da vida escolar dele, mas que ele levou o suficiente para, sim, o patrão dele pediu para ele falar com os outros colegas dele sobre um assunto, que ele tenha a expertise de chegar lá, abrir uma aba, pesquisar o que é aquilo, aí vai lá ver um videozinho, que ele consiga desenvolver algum conteúdo, alguma habilidade que ele não conseguiu na escola através do autodidatismo, mas isso é fundamentado nos basilares dos escritores. É lá entendendo o básico aqui que ele consegue constituir lá. E daí ele vai ser aquele cidadão que ele consegue dar um troco, pegar um ônibus, entender a logística de horários, ele consegue pedir informação, entender uma placa. Então, nossa luta é para que esse aluno do terceiro ele saia com o máximo possível de letramento de mundo, né? Então, e isso está interligado nos descritores, porque lá que tem as competências. O aluno vai lá ver uma placa, ele vai ter que inferir o sentido da nova expressão, né? Ele vai lá fazer um troco, ele vai entender que ele tem que entender como é que funciona a multiplicação, mais, menos, dividir, né? Então, assim, tudo isso que a gente está fazendo é tentando fazer com que o terceiro, eles saiam daqui jovens que possam ser produtivos, né? Então, por isso a gente não desiste mesmo vendo que eles estão, às vezes, meio apáticos, né? A gente ainda insiste e tenta fazer essa análise, né? O ideal seria que essa disciplina de recomposição já tivesse lá desde o primeiro ano do ensino médio, né? Não agora só no último, né? Seria legal, né? Porque na verdade, a recomposição foi uma coisa que todo professor sempre sonhou, que é o quê? Todo ano vai ter um componente onde traga retome aquele assunto que não ficou bem fixado e sempre está trazendo. Porque aula é isso que você falou, é retomada. Se você vai explicar um conteúdo e você está vendo que aquele que é o basilar, aquele conteúdo que estrutura o outro, não está bem firme nos alunos, não adianta você ir para frente, né? Porque o aluno não vai conseguir contemplar, então o professor tem que voltar, fecha lá um cantinho do quadro, retoma aquele assunto e daí vai. Porque daí na recomposição a gente não pode ter, na verdade, nenhum componente a gente pode ter lacunas de aprendizagem. Se o aluno vai para frente com aquela lacuna, não vai. Foi o que tu percebeu quando eu fui ensinar PG para eles, que eles não sabem potenciação. Eles estão ligados, tem que voltar. Volta lá no Brasil. E alguns não vão conseguir fazer a potenciação porque não sabem a multiplicação, né? Então é tudo uma coisa ligando a outra. E na recomposição você tem essa questão de que você não tem aprendimento com conteúdo. Você não tem que vencer um conteúdo. Você não tem que fazer uma meta para terminar o simulado, ou terminar o livro, ou terminar os... Não. Lá você vai pegar os descritores de menor acerto, você vai perceber onde estão as dificuldades dos alunos, e você vai ter que ficar o tempo que for necessário para sanar essa dificuldade. Porque senão, daí lá na matemática, no componente comum, daí ele não vai conseguir desenvolver, porque ele tem que estar com esse muro bem preenchidinho, sem nenhum espaço vazio, né? Então, a prof pode ficar tranquila que a prof tem esse tempo de desenvolvimento e a prof tem que fazer a retomada e tem que ficar nela até o tempo que a prof achar necessário para que toda a turma mostre pertencimento daquele conteúdo estruturante para seguir para o próximo, né? Acho que esse é um dos pilares da recomposição, é a retomada, né? E é elencar ali, né? Porque você não vai vencer todos esses descritores. Você tem que escolher. Não vamos ficar... É o básico bem feito, né, André? É pegar ali 2, 3, agora uma semana trabalhar um descritor, na outra semana trabalhar o outro, né, daqueles que eles ficaram com mais defasagem. A gente tem 5, 6 semanas. Exatamente. Né? E claro que daí depois a gente dá aquela tranquilizada e vocês têm mais, né? Porque o ano não termina
no dia 20 de outubro, né? Daí depois já vamos ter outras ações que daí a gente já vai tratar daqui a pouco também, né? Mas assim, então, prof, muito obrigado por ter disponibilizado o teu tempo e ter vindo aqui para fazer essa conversa, né? Muito legal você, né, estar ativo com a gente nisso. E estamos aqui para auxiliar a prof no que for preciso dentro das estratégias, né? Tudo que a prof precisar de auxílio, de ajuda, precisar de alguma sugestão, alguma dica, alguma intervenção, a gente está aqui para isso, então, tá? Muito obrigado, prof. E daí, né, eu vou deixar a prof, porque daí nós vamos ter que fazer as nossas ações aqui daí, né, com o diretor e pedagógico. E a prof já vai levar o seu coloridinho já. A prof levou um desse aqui também, de exemplo do colégio? Pode levar também, né? E daí são sugestões para a gente fazer essa refacção aí, né? E eu acho que vai ser de grande valia os alunos estarem revendo essas questões ali, entendendo onde morou o erro. Mas isso aí, muito obrigado, prof. Valeu. Então, dá para nós juntar um pouco aqui agora, já conversamos com o prof. Leandrão, tudo bem? Nossa, nem perguntei se o Leandro não queria falar alguma coisa para a prof. Desculpa, Leandro. É que esse formato, né? É novo pra gente entender. Muitas vezes eu esqueço que você está aí. Você está tão quieto? Não, mas é isso mesmo. A ideia é eu ficar aqui só acompanhando vocês. Está tudo certo. Então agora eu vou fazer o seguinte, Leandrão. Drive. Não. Eu estou ligando aqui os slides. Eu achei que aquela hora foi também a internet, né? Que dá uma... Pois é, eu não sei o que foi que aconteceu, mas, né, voltamos. Tá, eu vou ver aqui, recentes. Vamos ver. A Jenny toda nervosa, tá? Mas depois ela... É que toda vez que envolve uma ação, que envolve o pessoal do núcleo, não tem como a pessoa não ficar nervosa, porque ela fica... Exato, justamente esse é o olhar. É o acolhimento, né? Eu vou vir aqui e vou espelhar isso. Se você assustar, já chega. Compartilhar. Nossos alunos hoje foram para o museu. Partiu o museu. Né? Estamos com um pouquinho. Então, vamos dar uma mexida aqui nessa câmera agora, que agora, né, a gente já fez a parte que envolvia a prof, a gente pode melhorar aqui a nossa imagem. Deixa eu ver se talvez aqui em cima eu não consiga melhorar agora. Eu acho que agora você consegue, eu venho mais para cá. Agora eu consigo fazer aqui. E daí nós temos 2 dias, segundo o nosso calendário escolar, é Semana de Cultura. Uhum. Cuidado aqui pelo meu. Deixar só diretor. Não, o ângulo aqui da Meet, sabe o que acontece? É que o Google, essa câmera, ela é ultra-wide, só que a Meet tem essa premissa de focar na pessoa e fechar, sabe? Então não vamos conseguir fechar todo mundo. Mas aí nós vamos alternando aqui, Leandrão, você sendo o olhar aqui, tá? Então, assim, eu deixei uns slidezinhos para você acompanhar o que a gente tá vendo aqui, tá? Então, assim, eu entreguei um para cada um desse aqui, sim. Então, assim, hoje, então, nós vamos iniciar a nossa tutoria, propriamente dita. Nós fizemos um acompanhamento de hora atividade e ação modelar. Daí, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tratar a nossa pauta, que são ações após a aplicação da segunda avaliação diagnóstica, a refacção, recomposição dos aprendizagens, acompanhamento de hora, atividade e observação de sala de aula, né? E a observação de sala de aula na tutoria. BI e observação de sala de aula, foco na recomposição das aprendizagens, matemática da 3ª série, que a gente já começou essa ação aqui agora já. Contagem regressiva SAEB, que a Irene já fez, que é nas 6 semanas, né? Ela já deu os spoilers. Ela já deu o spoiler. Eu estava pensando, ontem, colocando as coisas, eu pensei, falei para os alunos, falta quase um pouquinho mais de um mês. Né? Tá aí, né? E frequência escolar, análise do BI presente na escola e ações de busca ativa, acompanhamento dos casos no SERP e SERE, tá? Então, tá aí. SERP não tem. Então, nós vamos iniciar com a nossa presença, né? Então, nós temos aqui a nossa série histórica, nós estamos com 92,55. Não sei se vocês vão querer marcar textos, fiquem à vontade. É histórica essa, né? É histórica. Essa aqui é histórica. Estava um pouquinho mais. E essa aqui, mas ela vai alternando, né? Eu tiro ela, cada momento ela vai. E essa aqui é a nossa semana 31, que seria a nossa semana passada, né?
Então, assim, se a gente for ver aqui a nossa questão da nossa falta amparada, 3,35, nós chegaríamos próximo a 95. Mas daí, para fazer aqui uma análise mais criteriosa, e nós temos, de novo, o nosso segundo da manhã, né? Ele fecha com o cabeçalho, mas na semana passada foi o nosso terceiro A que deu, né? Agora nós estamos com um menino que tá me dando suor. Ele é maior de idade. Ele é maior de idade. Aí, assim, é um convencimento, insistência. Essa semana ele não veio. Vamos ver aqui na folha, na próxima a gente vê ele aqui, ó. Michael. Aqui, ó, o Maicon Kaique Sidoli. Vou pôr aqui para o Leandro acompanhar. Aí, ó. Então é esse jovem, Maicon, que nós estamos tratando aqui, ó. Esse aqui. É porque se você analisar ali, a Nicole é licença maternidade, o Diogo era ganhando o mundo, que ainda tá ainda, né? O Leandro também era O Leandro era testado de cirurgia, João Adilson era cirurgia. Daí a Amanda, que era caso de SERP já. Ele tá aqui no. Aí ela tá como. Tem que resgatar, ela tá como SERP aqui ainda, e o Alisson também. Na verdade, com ela, assim. Ela tá uma pipocada, né? Tem que fazer as ações ali, né? E daí também, quando ela voltar as boas, dá pra gente resgatar, né? Você tá com 80% dele. Mas esse caso do SERP, ele tá aberto, mas ele tá fechado? Então vai ter que reabrir? Não, é só você encerrar. Tem que encerrar. Mas eu tenho medo de encerrar e ter que abrir outro de novo. Não, mas é o resgate, né? Quando você conseguiu que ele voltou à boa, você encerrou ele. Daí, se ele volta a esse ciclo, você faz outro. Né? Você vai fazendo. Mas é vocês que fazem essa análise. Na verdade, os dois. O Alisson também falou que não vai voltar mais. A convencia. Porque daí o que acontece? A gente tem aqueles alunos que são os menos 80, né? Daí a gente vai lá e coloca ele. Aí faz as ações de busca ativa. Ele retornou. Daí você vai fazendo as ações. Tira, puxa, fecha, vai, né? Vai fazendo, né, aquelas ações de busca lá, pautadas lá, né? Então eu vou fechar depois. Daí o Michael, eu conversei, maior de idade, e falou para mim assim: eu estou fazendo o possível para frequentar as aulas. É que nós temos bastante aqui com esse quadro de 17, né? Daí eles estão assim num momento que não sei se vou, não sei se... E ele já tem 18, né? Ele vai fazer 19. Aí é bem complicado. Daí nós temos a menina ali, a Nicole, que apareceu. E essa menina essa semana não me responde. Então vai fazer 18 anos semana que vem. Então eu falei um pouco antes de vocês virem, falei para a diretora, falei, vou ligar para esse marido dela, vou nem que denunciar no conselho tutelar. Ela... É aquela coisa, né? Tem que dar, às vezes, pegar na busca ativa, tem que dar uma apertadinha, né? Ó, aqui ó, na frequência tem 2 Leandro, né? Esses Leandro que não vem para aula. Porque aparece. Esse Leandro é o primeiro caso dos itinerários. Sim. Não, foi só para dar uma tá muito quieto lá, tem que dar uma mexida com ele para ver se ele tá lá ainda. Mas esse Leandro, ele né? Agora no primeiro trimestre ele ficou detestado, né? Porque ele tava a perna. Na verdade não tá bem bom ainda, mas agora ele já fazendo exames. Hoje ele não veio porque ele foi fazer perícia, alguma coisa assim. Então, correto. Tá fazendo tratamento. E o nosso menino lá, o remédio lá, daí ele é o Cru, né? O Grosman ali. Esse. E daí como é que ele tá? Tá mais tranquilo, tá medicado? Dias toma remédio, dias não. Meu Deus, e daí quando ele não toma, ele vem, tem que ficar, tem um funcionário em ontem cima dele lá. E ontem ele aprontou, hoje ele não vai pra escola. Daí ele leva um sermãozinho e já não vem daí, né? Daí já, ó, já cai aqui, né? Mas a mãe tá fazendo com que ele venha, né? Entendeu que tem que mandar ele pra escola. Então... Mas não tá mais dando aqueles indícios daquela preocupação que a gente tava de ir para um lado meio violento. A gente fez um pré-conselho com ele. A gente tá acompanhando todas as atividades na sala de aula. Fez atividade de história, vai fazer com a pedagoga. Não fez atividade, vai fazer com a pedagoga. Tipo, a gente tá em cima dele. E ele não quer ir na minha sala. Ele não gosta de mim. Que também, né? Você chama lá ele para dar uma catequizada, né? Ele fala, tá se comportando, vai pra pedagoga. Ele não vai. Ele falou, não vou. Ele sabe, já que na tua sala não é um momento divertido, né? Eu não catequizo muito ele, porque ele comete TDAH, eu falo 4, 5 palavras e acabou o assunto. Tem que ser já uma outra abordagem. Né? Correto. Mas assim, na frequência, né? Eu sei da busca ativa que vocês fazem e a gente tá sempre controlando aqui, né? E assim... se você for ver ali, né, a gente tem aqueles atestados longos ali, se tivesse menos ali, a gente estaria já quase perto do 95, né?
Porque o Helena, ele está no destaque ali. A gente sabe muito bem, está muito bem pontuado quais são aqui os alunos que, né, a gente tem que fazer uma busca ativa mais intensa, né? E aqui é interessante que você não tem muito pula-pula, né? Não. Os que vêm, e os que são os problemas. Tipo, não tem aquela coisa assim, aquele que falta na quinta, aquele que falta na segunda, né, para dar uma testadinha. É o aluno realmente que ele esse aqui é 100%, esse aqui dá problema. É os extremos mesmo, né? Mas bem que tá bem pontuadinho, tá bem interessante. Então, assim, agora vamos ver sobre... Foi o primeiro. Tá. E aí? Só que assim, né? Eu não peguei a pauta, né? Deve ser difícil. Aqui, né? Tá. Era o último, né? Isso. Então, assim, ó, essa pauta aqui, que daí também nós vamos pôr no nosso plannerzinho depois. Você tem uma tesoura, né, que eu não sei o que eu fiz com a minha. Simplesmente eu estou destesourado. Deixou numa escola, já está sendo usado pela diretoria aqui. Exatamente. Faz muito sentido. Então, assim, eu já meio que fugi aqui do nosso... Qual página que é essa, né? Do banco. Nós vamos fazer aquela sequência da reunião de tutoria, né? A gente já deve ter colocado já 1 ou 2 ali, a gente vai seguindo. 27 do 8 ao último. Exato. Então esse aqui vai ser o seu e esse aqui vai ser o meu. E eu já vou para guardar aqui para nós fazer o nosso combinadinho. Então tá. Então a gente iniciou aqui falando de frequência escolar, né? Análise do BI presente escola e ações de busca ativa, né? Então beleza. Falamos da frequência individual. Então agora nós vamos falar um pouco das avaliações internas e como está a situação pós-conselho aí das nossas defasagens, né? Então você veja aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre a questão de como a gente tem um cenário na avaliação interna e outro bem diferente na externa, né? Porque nós podemos dizer que a defasagem nas avaliações internas nossa aqui está quase que combatida, né? Nós tínhamos 4 no primeiro trimestre e agora nós estamos com 3. Então nós temos só 3% de defasagem. Nós temos o nosso segundo A da manhã, que é a nossa maior defasagem, que ele tem 7,6. Mas... Do primeiro. Isso, do primeiro ao segundo A. E daí, no segundo trimestre, é o nosso terceiro A agora que veio, que daí já é um sinal daquilo que a gente estava conversando, que estavam meio apáticos, né? Então, a gente já teve uma conversa sobre eles. Então, eles agora lideram o nosso cenário da defasagem, né? E, assim, teve o conselho, o que vocês perceberam na conversa do conselho? Eles estão tendo uma melhora significativa, que nós estamos vendo aqui, isso realmente se materializa, eles perceberam. E no terceiro, a gente percebeu essa queda. O que eles falaram do terceiro no conselho? Que... Na verdade, é o desinteresse, né? O terceiro ano começou o ano bem, e daí eles deram uma desanimada. Talvez seja porque é muita pressão, é muito simulado, porque assim, a turma tá bem, dá para perceber, assim, que eles estão desanimados e estão meio apáticozinhos, apáticos, né? Assim, daí eles não... vamos fazer então um trabalho em grupo. Daí faz 3, 4, daí os outros lá estão, mas faz mais o professor Moacir fala, faz a facão. Eu vou só no grito mesmo. Então eles estão meio... tutora do tutor? Eu sou coordenadora. Então, assim, o terceiro ano é mais esse desinteresse. E sem contar que já começa a formar. Porque assim, ó, 8,3 é um número que, se a gente for analisar, que quando estava fechando as notas, a gente estava com 30, 40 de defasagem, porque daí não fechava as notas, aí conforme vão fechando, começa, né, a descer, né? Mas aí aquela tratativa que a gente falou lá sobre a questão da importância de fechar as notas, né, que daí fizeram aquela ação mais ativa lá de pegar e cobrar deles e tal. Você percebe o seguinte, que o nosso terceiro, como você falou, ele iniciou bem, e daí ele deu essa decaída. E o nosso olhar já está sendo pauta para eles aqui pela diagnóstica, pelo SAEB. E eles, na interna, eles já estão demonstrando que agora eles vão ser a nossa turma de maior defasagem, né? Então, o que a gente tira aqui desse momento? Que mais do que nunca, o nosso terceirão é o nosso grande... A nossa grande foco, a nossa grande pauta de trabalho agora para essa reta final de SAEB. E também, como ele falou, o SAEB acabou, o ano continua, nós temos aí CELIGA, nós temos, né, outras provas, fechamento, né, fluxo. Então, assim, o nosso terceirão, realmente, a gente vai ter que ter um olhar bem diferenciado com ele. E daí tem as ações que nós podemos fazer pós-conselho, que dá para a gente tentar dar uma olhada nessa turma
essa conversa com eles e passar, não sei se já tiveram esse momento, de passar para eles o que foi falado deles no conselho, para ver se eles entendem qual está sendo a visão dos professores deles. Eu fui, conversei com a turma, perguntei, falei assim, vocês têm alguma coisa para falar, se queixar da turma? Mas é que está muito puxado, é muito simulado, é muito... Eles então dá já para cobraram perceber que a questão da quantidade eles estão de conteúdo. sobrecarregados. Daí até, quando eu fui fazer a segunda avaliação, falei, gente, vamos lá, compromisso, vocês são... legal, que eu não mudei o slide, eu esqueci do Leandro, ele não falou nada. A parte da escola, vocês representam a escola, é sobre vocês. Daí eles deram, daí eu dei os resultados. Nós melhoramos, né? Eu falei, melhoraram, então de parabéns. Um pouquinho, mas melhoraram. Falei assim, já é importante que não ficaram no mesmo. Então, assim, eles ficaram super felizes quando eu veio o visual, a questão dos gráficos ali. Eles ficaram bem felizes. Eu colando lá, eles já junto comigo. Olhando, porque, então nós melhoramos. Então, exato, assim, deu um incentivo para eles. Claro. Que eles, daí até a gente falou que vai fazer ações, atividades diferentes para eles, para ver se eles se animam um pouco mais, porque nós não podemos perder eles. A professora agora faz um mês? Foi nas férias. Nas férias. O professor Gustavo, Eric abandonou as aulas. O Eric abandonou, assumiu o concurso, e daí ela caiu de paraquedas. Mas assim, ela é bem esforçada. Não tinha professor, mas ia ficar sem professor. É que eu achei assim, porque é bastante a diferença, né? Aqui da defasagem de 1,3 para 8,3 do terceiro. Foi um? Nossa, foi muito. E eles, assim, esses meninos que querem desistir, sabe? É esse povo que tá... E a tia Ellen, assim, ela chegou a fazer uma avaliação, acho que só com eles, ela pegou o carro andando. Aí que deixou meio certo, assim, e eles estão usando as notas do simulado, principalmente para matemática. Daí trabalha o simulado, usa a nota, faz a recuperação, retoma tudo. Então, assim, elas estão trabalhando, mas a turma também tá pecando, assim. A gente fica em cima, mudamos o layout, porque nós tínhamos feito em meia lua, para todas as aulas, mas não funcionou. Agora nós trouxemos eles mais perto do professor, para ver se vai. Eu fiz mais uma fala, um incentivo, Enem, essas coisas assim, e eles estou tentando incentivar. E quando você faz, Adriana, a observação da sala de aula dessa prof? Eu estou orientando ela na questão didática, né? Porque a matemática eu não entendo o que ela está explicando, se ela está explicando certo ou não. Eu parto da didática, né? Sim, mas a parte assim, da interação, das metodologias, né? O que o diretor tem Aquela outra professora ajuda bastante a Letícia. Ela dá as dicas, dá tudo para ela, sabe? A Letícia tem mais... Porque ela está desde o começo do ano com os alunos. Ela conhece melhor os alunos. E a Tchellen, ela ainda tem essa parte da insegurança. Ela está ainda segura. É que aqui nós temos um problema bem grande com a questão de professores, porque daí abriu docência 2, já pegaram tudo lá e já saíram para ir para o centro. Né? Ficar longe daqui. Daí ficou um período sem professor. Nós ficamos no começo do ano há um tempão, né, que teve que dar aula porque não tinha professor. Hoje estou sempre professor de química, física. Daí eles não vêm, daí entrou agora um mês. Você viu que deu para ver na fala dela que ela não entendeu ainda a composição, mas não dá nem para cobrar. Ela entrou faz um mês. Daí tem a Letícia. Isso, ela tem que ser o nosso suporte. Porque daí a Letícia que conhece eles, né? O ano todo tem que dar uma empoderada nela. Sim. E elas conseguem fazer a atividade juntas? Sim, elas fazem na terça, E até para ela não se sentir sobrecarregada, porque talvez a nomenclatura docência 1, mas não é. É o que eu falei, elas têm que pegar e dividir, né? A responsabilidade não é dela, né? É de ambas. Então, assim, a Tchellen, eu sempre todo momento, assim, qualquer coisa, informação, eu falo, mando sugestão de atividade, porque eu tô nos grupos de matemática, eu não deixei, tá? Porque eu tô na equipe que eu deixei de sair, peguei e saí dos grupos, eu tô nos grupos de matemática. Então, mando atividades, sugestões para ela. Ela cata tudo, sabe? Ela vai e ela faz, ela vai tentar, né? E eu oriento elas para preparar alguma coisa prática para eles, assim, para eles fazerem. Porque você viu que ela falou ali, né? Eu vou tentar, antes mesmo a gente entrar na parte de layout, metodologia, ela falou, eu vou tentar fazer uns grupos diferentes. Então, assim, dá para ver que ela chegou, ela chegou agora, mas ela nem entendeu que isso é uma premissa já. É uma ideia que ela teve, mas que, na verdade,
É a forma que tem que ser. Mas por quê? Vamos cobrar como? Ela entrou agora, né? Ela nem se adaptou ao colégio, aos alunos, e a gente já quer chegar com... Aqui, ó, tem esse... Ela assim, já né? falou desistir, né? Ela Ela quis tem que... desistir. porque... Ela tem professor de vez daí. Ela fez o estudo de planejamento de julho e iniciou. Ela não fez? Ela entrou depois, né? Foi depois. Depois. Mas depois O contrato ela dela chegou foi assim. depois, foi porque ela demorou para conseguir um depois. professor de matemática. E daí... Acho que 2 semanas. E ela você quis desistir. Desistir. Ela me mandou uma mensagem no textão assim. Falei, posso te ligar? Fazer chamada de vídeo. Eu liguei, acalmei ela, falei que é assim, que nos primeiros dias a gente fica desesperado. Falei, mas eu tô aqui para te ajudar. Então, assim, falei tudo que você tiver dúvida, essas coisas, pode me perguntar que eu tô ali. E com certeza, quando você falou hoje para ela vir, que nós íamos conversar, certo? Ela já ficou toda apreensiva. Mas eu acalmei ela. Né? Porque fica pensando, meu Deus, né? Mas é que assim, é aquilo que a gente falou, você fez certo, porque se a gente não acolher ela, não vamos ter professor. Não vai ter professor, ela vai desistir. Não, acabou, não tem não. Então, e assim, ela demonstrando a boa vontade, mesmo. A gente vai conseguir trazer ela em algum momento, né? Sim. Ela, só o fato dela ter vindo aqui, se proposto a vir aqui no horário dela para vir conversar, entender, né? Então, ela está mostrando boa vontade. Então, nós temos que trabalhar em cima disso, né? Por isso, a importância de, nesse momento, a gente, nas observações de sala de aula, que você já está fazendo focado na recomposição, fazer um recorte do recorte e fazer foco no terceiro matemática. Não no intuito da gente pegar e deixar ela mais nervosa ainda, mas sim já trazer essa coisa para ela, que nós estamos aqui para ajudá-la, né? E no acompanhamento da atividade com você pode fortalecer essas ações que nós estamos fazendo aqui, né? Porque aqui a gente fez, né, um primeiro pontapé inicial de ideias para que a gente possa estar trabalhando com os alunos, mas eu sinto assim que, como eu já estou trabalhando com você desde o início do ano, você já tem bem firme o que é recomposição. Então a gente vai ter que tentar trabalhar nela isso. Ela entender esse basilar, quando né? eu vou conversar com ela, para não assustar muito, eu não falar recomposição. Assim, talvez. Retomamos com todos os trabalhos. Talvez um outro, né? Eu uso outras palavras. Mas ela, para a gente tentar formar nela isso. Mas tem que ver também assim, ó. É recomposição. Então não dá também para a gente modelar. Querer colocar modelar, muito panos quentes, porque senão o reflexo está aqui, né? E falei para ela assim, você sabe o que você está fazendo, você é ótima professora, você tem assim, e você vai conseguir, se tira beleza. Mas eu acho assim, é só ela não ficar com aquela carga que só ela é responsável. Não é, né? Todos os professores são responsáveis, a equipe pedagógica, a direção, né? Todo mundo, o núcleo. Mas no primeiro trimestre que estava primeiro e segundo, o professor Eric, ele era ótimo professor, ele tinha as mesmas dificuldades. Porque eu até marquei ali que ela falou que a turma é desmotivada. Podem olhar nos dados, eles não tiveram, até com ela tiveram um pouquinho mais de evolução, até. Ele era ótimo professor, a Letícia com ele se davam super bem, faziam a atividade junto, preparavam, mas é a turma mesmo. A turma é uma turma bem defasada. Porque eu percebo as meninas do português que eu acompanho, elas começaram desde o início do ano, as 4, na verdade, mas tá indo com uma beleza, porque elas pegaram e a menina, né, tipo, quebrou ali a Letícia, agora tem que começar tudo de novo. Isso não é assim que nós voltamos lá para março. O terceiro ano, de repente, essa pode ser uma... O que lá na língua portuguesa eles estão fazendo que está motivando os alunos e que na matemática poderia também, né, de repente, ser feito, mas para motivar eles. Não que a professora não está, né, com certeza que ela está trabalhando, porque inclusive ela conseguiu contar aqui o que ela estava fazendo. Né? Se ela não estivesse fazendo, ela não saberia falar. Mas, de repente, usar como ação modelar as ações da docência compartilhada da língua portuguesa do terceiro ano. O terceiro ano eles estão fazendo, em português, eles estão fazendo mais cartazes, essas coisas bem práticas, trabalhando essas coisas assim. Então, eu vou conversar, até Tati ali, mas assim. E hoje à tarde eles têm aula de matemática. E agora amanhã é aula de assistir. De observação. Mais Tá caindo no chão, acho que é. Não, mas é importantíssimo que a gente tenha esse olhar ali para o terceirão, matemática, porque realmente é aquilo que você falou. Eles tiveram uma evolução significativa na língua portuguesa, e assim,
é importante que ela, eu sei que é complicado, mas é o que a gente falou, a gente não pode fugir do que é, né? Sim. E às vezes pode parecer no primeiro momento que é dificultar a vida dela, mas não, muito pelo contrário. Quando ela vai trabalhar essa parte mais ludificada, que nem que auxilia naquela questão que eu mostrei ali, de trazer um material real, ela vai ver que vai ser uma aula mais leve, ela vai ver que vai ser uma aula que vai acordar eles um pouco, porque eles já estão apáticos, porque está sendo muita matéria formal, componente, né, naquele clássico, e eles vão começar a evoluir porque eles vão enxergar essas questões da verdade. A gente está trabalhando muito essa questão de avaliação formativa, ou ludificação, metodologia ativa, porque não é balela que alguém escreveu. Realmente a gente está percebendo que está faltando isso para o aluno mergulhar no assunto e ver, entender mesmo, olhando a coisa de uma forma que ele consiga visualizar. Então ela, como professora de recomposição, ela vai ter que entender assim, prima do básico. Às vezes ela vai lá com um monte de folha, né, e anotação, e conta, prima do básico, e vamos tentar ver como que a gente vai fazer para trazer esses alunos para a gente, através de uma metodologia ativa, onde a gente traga algo que exemplifique com a vida dele, sabe? Usa uma porta, um cantolar, traz um material, uma visualização, vamos fazer um desenho numa folha, sabe? Porque às vezes o professor também, ele traz muito peso para a vida dele por causa disso, né? Nessa parte ela está trabalhando a questão do campo, porque ela é uma menina do campo. Isso então, é ótimo. Ela está trazendo muito exemplo para eles do campo. Isso é ótimo, né? Porque talvez a insegurança dela seja, ela talvez ainda na cabeça dela, porque ela começou agora. Sim, ela acha que tem que fazer uma coisa extraordinária, e não é. É como eu falei aquela hora para ela, é o básico bem feito, só. Né? Isso. E se nós pensar o terceiro, estava falando e pensando, o terceiro ano também teve a turma abençoada. Não teve o professor de espanhol, que teve aqueles 2 meses que a professora não estava. Aí o caso do professor Gustavo, que está no Hoje tem professor de novo. Hoje, de novo, terminou não a estado dele, não tem professor. E daí o professor Eric, então eles tiveram muita rotatividade de professora. Isso mexe, né? Isso mexe. E as professoras que assumiram as aulas do Gustavo também puxaram. Eu percebi que também foi exato porque as professoras puxam. O Gustavo deixava mais leve, elas puxam. Então ali é o segundo e o terceiro que tá mais. E o Gustavo tinha química, biologia e física. Essas 3 componentes, né? E hoje tá de novo. Sei que hora vem o atestado, você vê. Isso virou já um caso que é rotineiro agora na nossa tratativa. Hoje eu tive que suprir os novos professores, eu não consigo suprir enquanto não vier a perícia. E as professoras não vão vir. E daí os alunos ficam com muita aula vaga, né? Porque daí é um canhão. Mas daí, ó, de repente essas aulas vagas também, vocês podem ter um banco de atividades, algumas coisas ali matemática, né? que vocês podem estar trabalhando a recomposição. Até eu coloquei eles, quando eles estavam sem professor de português, eu colocava eles para fazer o Enem Paraná. Mas aí Fiz plataforma, né? Ontem eles conseguiram que eles assistissem aquela web do Enem? Não, ontem nós tínhamos intercolegiais, eles acham que seria mais. Daí estamos programando para que fica gravado. É gravado, mas é bem bacana, eu acompanhei, sabe? As aulas do Gustavo já estavam com. Porque aquele professor Panda que ele, né, ele faz, é o foco dele, né? E a linguagem dele é muito boa, né? Isso, umas dicas bem bacanas, que é para o Enem, mas que vai servir também, né, para eles fazer avaliação interna, como avaliação externa. Até porque já é um trabalho que a gente está tentando desenvolver de incentivá-los de alguma forma, sair um pouco dessa apatia, né? Sim. E ali tem umas questões bem legais, que é um recado direto para eles, né? O terceiro ano, ele é assim, se você não ficar junto com eles se dispersam, eles não fazem, eles correm pro banheiro. É uma turma que você tem que ficar o tempo inteiro junto, senão não faz. Porque daí até tem uma parte da fala ali, que é do Orivaldo, que é da secretaria, que ele fala da questão de quem não se inscreveu para o Enem. Alguns podem, então, se inscrever, né? Mas mesmo quem não tenha se inscrito, eles ainda podem fazer a prova universitária para eles, né? Como também podem entrar direto na faculdade. Os nossos ali, incentivado de alguma forma, para estudar, o terceiro vai ser uns 2, se for. Os demais vai ficar aqui no campo mesmo.
Então, mas é aquilo que eu falei para eles lá naquele dia também, não tem problema, né? A gente não quer obrigar eles a fazer ensino superior, mas a gente quer que, nesse momento aqui, eles absorvam o máximo de conteúdos, de aprendizagem, que tudo isso aqui vai refletir na vida deles positivamente. Não tem como ser negativo. Falei para eles aquele dia, você saber as coisas não vai fazer mal. Né? Então, assim, incentivá-los, você já está aqui, cara. Você saiu de casa, veio até aqui, pega o que você consegue agarrar. Mal não vai fazer na tua vida saber, né? Então, é esse incentivo que a gente está trabalhando também com os professores para estar ativo nisso, né? Então, assim... Então, nessa parte então, de defasagem, a gente falou um pouco, né, sobre a questão também desse impacto do terceirão ali, que agora ele está liderando ali, e como ele teve uma defasagem que subiu violentamente ali nele no terceirão, não só pela questão da avaliação interna, mas também na externa, na diagnóstica, a gente já está analisando qual que vai ser a nossa linha de trabalho para o SAEB, né? Então, eu acho que o trabalho agora no terceirão, para fechar essa parte, ele vai ter que ir além do conteúdo. Ele vai ter que ir também na questão de como trazer, engajá-los, né? Aí que entra metodologias ativas, né? Uma forma de ludificar, uma forma de ter uma conversa aberta com eles. Se entende? Vai ter que ter estratégias para quebrar esse apatismo deles, porque não vai ser só estratégias pró-aprendizagem. Vai ter que ter alguma estratégia para tentar chegar neles e trazer eles a ideia de que, vocês estão aqui, cara, vamos com a gente, né? E isso não é fácil, mas é uma estratégia que a gente vai ter que constituir, né? A gente conseguiu levar alguns alunos do terceiro ano para o museu, né? Porque nós escolhemos os tops. Daí não queria ter marcado os terceiros anos, mas aí pensei que é uma forma de incentivar. Sim. Daí foi os 3 alunos nossos do terceiro ano para lá. Mas forma de tentar. As meninas eram animadas, então, mas xoxa, elas já estão todas felizinhas. Show de bola. E assim, em conformidade a tudo isso que a gente está falando aqui, entra a importância, né, e reforçar aquilo que é o trabalho que vai fazer com que a recomposição e esse trabalho que está tentando exercer com essa professora funcione, que é aquilo que eu falei agora há pouco da gente fazer o acompanhamento de hora atividade e a observação de sala de aula. Então, daí, com a Adriana observando a aula e daí vendo os pontos de fragilidade para a gente tentar fazer alguma intervenção e ajudar eles, a professora de alguma forma, até nas estratégias de engajamento e na acompanhamento de hora atividade, a gente fazer essa tentativa de trazer sugestões, ideias do que você já está fazendo, né? Mas a gente trazer essa ideia. Então, na observação de sala de aula, eu trouxe aqui a semanal, tá indo bem, né? Teve até uma semana de 200%, hein? Aí sim. A Diri ganhou até recadinho de... Ganhou, parabéns. Parabéns. Aqui na semana 30, de 25/8, você fez 6. Para a gente olhar a recomposição, né? Aí aqui você tá super de parabéns. Depois Essa semana 30 foi a semana nossa, de matemática, recomposição, matemática. Teve uma de arte aqui, daí língua portuguesa e recomposição. Mas você fez o teu dever de casa. Então tá ali o parabéns, né, Dira? Então, muito bom. A escola tá mais calma, que nem aqui de arte, eu fui lá no 9º ano, porque eu queria ver se... Passa lá pro Leandro ver o parabéns. Aqui, ó. Tá aqui o parabéns, Leandrão, que ela Tiele, está fazendo de forma exímia o trampo, né? Então, legal. Então é um trabalho que garante que você, né? Esse a gente já tem. Isso, esse eu trouxe, mas né, você já tem o coloridinho, melhor ainda. Eu sou pobre, eu imprimi em casa o preto e branco mesmo. Eu fiz a concorrência desleal, né? O meu é preto e branco, ó. O meu é preto e branco. Mas o professor é bom colorido, né? Não tem A diretora também. Ele dá outro, tia, né? Não, é que a Diri é outro patamar. Não, eu que faço a impressão, vejo lá e fico... Diri é outro nível. A pessoa ansiosa, eu tô de olhar para lá no portal. Aí dia 3 saiu, falei, uhul! Chamando para as professoras, olha aí, melhoramos um pouquinho. Esses dias me mandaram uma imagem, assim, qual que é o teu grau de quem manda? Então, daí tá lá assim, quem tem 2 monitores são os mais orelha seca. Eu já olhei para ver se a Diri não tinha, né? Aí que tinha. Daí, 2 monitores é quem mais trabalha. Mas eu tenho Note T2. Mas ó, ficou pior pra você.
Ó, quem tem 2 monitores é quem mais trabalha. Eu já dei uma olhada lá na equipe de ensino. Assim, o André não tem, né? Não, porque o André já é outro patamar. Aí quem tem um é tipo coordenador, já não sei o quê. E daí vai subindo. Agora, quem tem Note é quem manda. O Note tem financeiro. Aí eu também tenho financeiro. Aí, ó, viu? Só não uso, porque eu acho muito lento. E daí diz que aquele que manda mesmo, tipo Mário, aí é só o celular. Não tem nada que ficar... Sério? Vou continuar com o computador É. e Note. Porque daí é só chegar e dizer, viu, faça assim, assim. Existe uma linha de pensamento, né? É que naquele lá, tem o Ed que entra no PDD interativo, naquele, cada um é navegador. Naquele é o financeiro, naquele... Não tem uma... Cada um tem. Tem um segmento. Mas aí assim, então, Dírio, o que acontece? A gente fez esse trabalho hoje, né? Trouxemos a professora aqui, muito legal da parte dela ter vindo. E já iniciamos algumas ideias. Ah, ficou top, fantástico. Uhum. Bem legal. Então, estamos... Professora da matemática também. Que daí estava a prof da matemática. Daí, assim, a gente trouxe ela numa ação que a gente desenvolveu lá, pensando em não ter ruídos de comunicação e a gente já começar falando diretamente com o professor e já trazer algumas estratégias, algumas ideias, já para ver se a gente dá uma chacoalhada nessa reta final. Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tá com esse problema violento na matemática do médio, mas não quer dizer que nós estamos num cenário ideal nos outros segmentos também. Por quê? Ó, se a gente for fazer uma análise aqui, a gente vai perceber o seguinte, ó. Nós pegamos, deixa eu só mudar aqui para ele poder também acompanhar aqui o andamento, tá? Então ali nós temos o 9º ano língua portuguesa. Então, 9º ano língua portuguesa, nós tivemos 5 pontos e estamos com 62, né? Já é bem legal. Já conseguimos estar aqui no aprendizado intermediário, quase chegando no nosso adequado, que é o nosso objetivo, né? Mas ainda assim não estamos no adequado, que seria o ideal. Então, nesse momento, nós temos o seguinte: nós temos 3 alunos defasados, nós temos 8 no intermediário, estudantes no adequado. Então, todo esse trabalho que a gente teve aqui com essa prof, nós vamos tentar desenvolver também sem vontade, com os professores dos outros. Até nós já comparamos com os professores de língua portuguesa, que tinha 8 no adequado e diminuiu para 6. Exato. Então, é essa tratativa que a gente está fazendo aqui, ó, dos números de alunos aqui, que faz a gente entender qual que é o nosso objetivo aqui, né? Então, assim, a ideia é que isso que a gente fez aqui hoje seja uma pequena ação modelar para que vocês façam essa ação em algum momento com todas as suas duplas, né? Que nem hoje não conseguimos a dupla, mas se você consegue a dupla de forma individualizada ou de melhor ainda, para quê? Para que todos os nossos professores da recomposição se apropriem desses dados, que a escola tenha um pertencimento desses dados e que a gente faça um norte de ações com diretora, pedagoga, 9º, minha dupla de docente de língua portuguesa. Pedagoga, diretor, 9º, a dupla de matemática. Às vezes, fecha o mesmo. Mas elas estavam isso. Exato, esse que é o legal. Quando o professor está incomodado, ele está preocupado, ele quer ver, ele quer saber, a gente... Então, assim, ó, por mais que hoje a gente fez um trabalho, uma conversa toda pensando no terceiro, porque também tem isso, né? A gente tem que ter foco, né? Então, a gente está com esse agravante, então a gente vai para cima do terceiro. Só que a gente não pode deixar de fazer esse trabalho e pensar no nosso 9º língua portuguesa, 9º matemática, tá aqui, 9º matemática, que o nosso 9º matemática nós tivemos uma evolução de 9 pontos, nós estamos com 39, então aqui ainda assim nós estamos mais longe do nosso cenário ideal, a gente está no intermediário, mas muito longe do que é o adequado, né? Estamos no momento aqui com 9 estudantes, né, na defasagem, 3 no aprendizado intermediário e 5 no adequado, mas já temos 5 no adequado. Mas já percebemos a evolução quando comparada à primeira avaliação diagnóstica, né? Já temos essa evolução e aquilo que eu falei. É uma pequena evolução, mas é uma evolução, né? Poderíamos ter caído, né? Então nós temos que ficar felizes com esses resultados. Claro que nós vamos sair da nossa zona de conforto, ficarmos incomodados com o fato de que estamos muito longe da
do cenário ideal, que era o adequado, que é o 75%, né? Então, assim, vale a pena a gente fazer essa tratativa com as nossas duplas de todas as... Então, hoje nós estávamos aqui, eu estava, né, a coordenadora, né, o tutor DAP, para a gente tentar fazer esse trabalho mais focado no terceirão matemática. Mas esse trabalho tem que ser desenvolvido daí por vocês, nos momentos de oportunidade que vocês tiverem, para que todas essas duplas se apropriem desses dados e façam ações pensando já, né? E daí entra a sugestão aqui para a gente fazer a retomada e analisar o enunciado e a necessidade da 0,65. Essa aqui, assim, ó, eu sei que vocês com certeza já compartilharam no grupo deles e tal, mas eu sugiro que se vocês puderem fazer isso aqui, ó, para entregar na mão deles, de todos os professores que vocês têm, né? Que daí vocês já trazem esse combinho e daí ali, esse material ali de análise aqui, eu sugiro a customização, como foi feito aqui pelo Duque. Porque daí vocês analisam, porque nesse primeiro documento, eu gosto muito desse aqui, mas talvez esse aqui não esteja sintetizado e objetivado para a realidade da turma. As professoras do terceiro já estão trabalhando. Isso, porque eu já tinha sugerido da outra, né? Então, assim, aqui eles já customizaram e diminuíram. Então, dá para a gente ter essa tratativa já com os professores no acompanhamento da atividade e na observação, depois, se o professor conseguiu fazer isso e o que ele tirou de resultado disso? O que ele percebeu disso, né? E se ele não fez, já fica a sugestão e já tem os dois modelos. Daí, como eu tenho lá o modelo temando digital, ele pode cortar, ele pode editar, ele pode pensar na forma dele. Vai que na cabeça do professor tem um campo aqui que seria muito legal e não tem, né? Então fica o uso a critério. E esse aqui é de suma importância, que daí vocês possam entregar um para cada um, porque isso aqui tem um levantamento muito bem pautado do que deve ser feito na refacção da falha sobre legal, né? Não, e eu sei que na maioria dos colégios que eu atendo, já depois do término da prova, os professores já estavam pegando a prova e já estavam fazendo alguma ação com a prova, né? Mas agora nós temos alguns nortes aqui para fazer com que esse trabalho realmente tenha uma significância e atinja mesmo, né, o objetivo que ela tinha, que é de identificar os alunos, os seus níveis, identificar quais são as habilidades e descritores que eles estão tendo dificuldades, e assim poder fazer layouts diferenciados, poder fazer o 101 e 2, fazer uma divisão ali e conseguir atender esses diferentes níveis, né? Então é esse olhar que a gente vai ter que ter agora para fazer esse plano para essa retomada da avaliação diagnóstica e para esse que já está aqui na minha pauta, que é pensar no cronograma de avaliações para o terceiro trimestre, porque aqui é como que a gente falou, vai ter o SAEB, que é o nosso grande foco, mas depois disso ainda temos, né, as provas finais, acaba o ano, aí temos Se Liga, então vai ser uma prova para na semana que vem, tem o simulado. Isso, então nós temos todo um cronograma de provas a seguir, né? Sim, tem o MAP, né? Lá nós temos o calendário nosso lá que tem bem certinho as datas, porque daí assim, a gente tem que estar pensando nisso, mas a gente tem também a questão de fluxo, a gente tem que estar fazendo já na previsão, né? Aí a gente já tirou, na última vez que eu vim, a gente já viu a questão lá do C lá, né? A listagem da defasagem para entender da frequência, para ver já quais os alunos que já estão na situação de chamar e já conversar, né? Já tinha visto essa parte. Porque daí o que acontece? É o momento de a gente ter um olhar para que nós estamos indo na reta final e nós temos esse grande objetivo que é o SAEB. Mas também temos o nosso fechamento de ano, o nosso pós-conselho, o fluxo, daí nós temos prova para análise, temos várias coisas que vão acontecer decorrentes de Se Liga, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo. Parece que esse final de ano vai acabar o ano em uma semana, né? Porque vai ser assim, ó. Eu botei o cronograma. Aí tem administrativo, né? Tem eleição da direção, tem prova. Meu Deus do céu, né? Estuda, Diana, pelo amor de Eu não Deus. comecei ainda a estudar. Eu amo viver. Mas o PDL é pouquinha coisa. Viu? Mas é só o PDL inteiro, só não precisa mais. Mas eu já só comecei isso pouca aqui coisa. hoje foi bem certinho o mês, né? Você sabe, clica assim no YouTube para você ficar escutando.
Agora vai. Você quer falar? Voltamos. Deu boa? Leandrão, você quer fazer alguma colaboração? Não perguntei. Quer falar alguma coisa para a Diri, para a pedagoga? Quando você encerrar, um pouco antes de você encerrar, André, daí eu faço algumas pontuações aí. Então, beleza. Então é o seguinte. Então, vamos revisar aqui a nossa pauta. Então, nós falamos sobre a recomposição da aprendizagem, acompanhamento da hora na tutoria. Então, você já ganhou 5 estrelas, está fazendo o seu acompanhamento. Legal. Né? Né? Por favor. Aí, assim, eu tinha combinado na última tutoria com a Gislaine um acompanhamento dela te dar na recomposição, ela fez e já tem a evidência e tudo mais, então isso, né, já foi ponto positivo aqui. E hoje eu reafirmo os combinados que a gente já tem feito novamente, né, porque são esses combinados que a gente tem fixos, né. Então eu coloquei aqui nos nossos combinados 3 observações de sala de aula com foco na recomposição, responsável diretora Adriana, então prazo já imediatamente, e um acompanhamento de hora te dar na recomposição, então pedagoga Gislaine. Esse aqui nossos combinados, né? E eu não vou colocar no combinado aqui, mas então fica esse combinado de que a gente consiga trazer para todos os nossos professores da recomposição esses dados e a 0,65 a tabela de enunciado para que a gente comece agora a ter um trabalho na recomposição a partir de agora bem voltado a ir para cima da defasagem exatamente onde ela mora, que é nos descritores de menor acerto. Então, é aquilo de fazer esse trabalho que a gente fez hoje aqui com a prova do terceirão, fazer também com as do nono, língua portuguesa e matemática, e terceirão, língua portuguesa. Para que a gente faça um trabalho em todas as nuances da recomposição. Daí, a análise do resultado, a gente trabalhou bastante aqui da segunda avaliação diagnóstica, e trabalhamos o ofício 065, inclusive daí eu vou planar o documento para daí você entregar um para cada um dos seus professores. Falamos um pouco da frequência buscativa, né, SERP, né, como estão nossos casos, previsão de fluxo escolar, que é aquela questão que a gente tinha falado do SERE, né, de dar uma olhadinha lá no como que está, e você já fez o trabalho de chamar aqueles que estão lá beirando um nível preocupante. Cronograma das avaliações do terceiro trimestre, então a gente já falou bastante sobre essa parte aqui, e os nossos combinados. Então agora vamos assinar, e hoje a Elaine assina também. Todos vão estar cientes aqui. Vai passar por ordem, então? É só uma formalização do nosso acordo. Eu vou aproveitar, Leandrão, que eu tenho aqui agora a assinatura da Diri e eu tenho no RHCL o CPF dela. Daí os diretores têm o Card Black. Eu vou fazer umas compras lá em União, no centro. Na Pernambucana. Então, Leandrão, então, nosso combinado assinadinho. A diretora assinou, então ela concordou. Posso cobrar na próxima vida? Né? Então, da nossa parte era isso. Você quer fazer alguma falinha agora, então, Leandro? Sim. Qual o nome da professora de matemática que estava aí com vocês? Tielen. Tá bom aqui o... Bom, conforme vocês... deixa eu me apresentar. Meu nome é Leandro, sou tutor da AP, estou aqui na CED. Essa tutoria, né, essa nova forma da tutoria, esse acompanhamento da tutoria via web, ela é nova. Ela começou semana passada, metade da semana retrasada, ali no início do mês, ali na semana do dia 1º ao dia 5 de setembro. Por quê? Porque a gente tem muitas escolas, né? Nós, cada tutor da AP tem 4 núcleos. A gente gostaria de estar mais perto de vocês, né? Mais perto dos núcleos regionais, da coordenação, dos tutores, da equipe gestora e pedagógica. Então, essa é uma maneira que nós encontramos de estar mais perto. Por mais que eu já tenha ido aí para a União da Vitória, eu não tive a oportunidade de estar aí presencialmente com vocês, né, acompanhando o André, a Elaine, aí no Helena Colodi, mas é mais para a gente começar a formar, né, uma relação, né, que a gente possa falar assim, poxa, eu lembro dele, né, quando a gente tiver uma outra oportunidade, de repente um encontro presencial ou seja online. Falando um pouco sobre
né, o trabalho junto à professora Tielen, que vocês comentaram, né, ela é uma professora nova, né, chegou agora, ela ainda está entendendo todo esse processo, ela inclusive já pensou até em desistir, né, em largar as aulas, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Se existe uma ameaça, né? Então, como diz, onde existe fumaça, há fogo. A gente precisa acolher a professora, né? Do modo como vocês vem fazendo. É importante ela se sentir acolhida, é importante ela se sentir apoiada, é importante ela se sentir ouvida, né? Porque senão ela pensa, meu Deus, eu entrei agora e a responsabilidade disso tudo aqui está nas minhas costas. E dá para ver assim, ela é uma pessoa nova, assim, pelo que eu pude observar, assim, nova de idade também, né? Então a gente sabe que quando você acontece algo parecido com um professor mais experiente na rede, né? É um peso diferente. Então é importante que a gente fortaleça esse vínculo e esse laço. Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, vocês travaram? Alô? Alô, alô, alô. Travou? Não, mas eu falei que só Aê, foi só começar a falar, o André me derruba. Ele é assim mesmo, é bem o tipinho dele mesmo. É que o cara muito gordo, muito grandão na frente do sinal do Wi-Fi derruba mesmo, né? Mas está falando de mim ou de você? Não olha lá, André. Não, caiu a minha, não caiu a sua. Bom. Mas é isso, meninas. Eu estava falando, né, da importância desse apoio à professora Tielen. Ela precisa de nós precisamos muito dela, né? Os alunos precisam muito dela. É importante, né, acredito nesse momento, com a equipe ou a diretora acompanhando ali ela nas próximas, né, no decorrer aí da semana, nas aulas, ouvindo ela, de repente, professora, né, você me relatou que está tendo algum problema, de repente, de comportamento, eu estarei junto ali na sala de aula, até para estar observando e pensando ali na hora do nosso feedback, pensando em algumas soluções ou alternativas para que a gente possa resolver, para que ela se sinta realmente apoiada. E a gente sabe, pessoal, né? Temos aí 5, 6 semanas para o SAEB. E não existe mágica. Matemática ainda, o caminhar, ele é mais lento. A gente, afinal de contas, como vocês comentaram, o André comentou aí, esse trabalho de recomposição, né? Imagine quantas casinhas para trás a gente tem que voltar para começar a avançar novamente. Né? Mas assim, é importante que o processo aconteça, é importante que o processo está acontecendo. Né? Ele pode ser não tão rápido como foi de língua portuguesa, mas ele está acontecendo e assim, finalizando todo esse processo, e como o André falou, vocês estavam comentando aí, né, o tanto de avaliações que nós temos, semana que vem já tem prova Paraná, dia 17 e dia 18. Então assim, se essa organização do nosso calendário até o final do ano não tiver muito bem organizada, né, muito bem compartilhada com a equipe, né, vai chegar lá no final do ano, é aquela coisa que sempre acontece, o professor se embananando ainda, se perdendo nos dias, nos prazos,
né, nas entregas de nota, na quantidade de avaliações, de recuperação. Então, assim, vai ser um desafio enorme. Então, já estamos aí caminhando para metade do mês de setembro. A tendência é que realmente esse terceiro trimestre voa. Então, se esse cronograma não estiver bem organizado, a gente sabe que vai acumular. E vocês comentando sobre o terceiro ano, como eles têm, né? Eles estão se sentindo sobrecarregados, eles estão se sentindo, né? São muitas avaliações, muitos testes. É importante que a gente, eu não sei, né? Se vocês já tiveram essa conversa, o André disse que já entrou nesse terceiro ano, inclusive, né, André, para ter uma fala lá com eles, né? É importante que a gente fale para eles, né, ou reforce para eles essa questão da intencionalidade de tudo isso. É importante que eles entendam também que a vida adulta, né, ela trabalha nessa questão de organização, né, nessa questão de gestão de tempo, nessa questão de pressão, né? Então, de repente, se eles começarem a analisarem como que é a rotina deles, eles vão ver que de repente estão perdendo muito tempo ou no videogame, ou no celular, ou fazendo outra coisa, não estão priorizando estudo, sabe? Aquela coisa é importante, por isso que é importante a gente fazer. De repente, a gente para a esteira, como a gente diz aqui na sede, a gente senta e conversa com eles. Sabe aquela questão, fazer uma roda de conversa mesmo, para tentar identificar como é que é a rotina de vocês. Né? Como vocês já pensaram nessa questão de gestão de tempo na resolução das questões, o porquê que vocês acham que estão sobrecarregados, o que está acontecendo, mas vocês estão se preparando, o que nós, de repente, estamos deixando de ofertar, que para vocês seria um ponto essencial para que como é que fala, o apoio de vocês vai ser melhor, né? O desempenho de vocês. É isso, professora. De repente, beleza, então vamos fazer um combinado. Eu parto a partir desse princípio e vocês me entregam esse resultado. Vocês vão mudar o modo como vocês estão analisando, estão pensando ou estão fazendo diariamente. Sabe, de repente, eu acredito muito nessa questão de, como eu disse, eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas pela a minha experiência, pelo que eu observo, é isso. A gente sentar, faz uma roda de conversa, ouve. E aquela coisa, o combinado, né, que eles trazem para nós e falam, olha, dentro das nossas possibilidades, o que a gente pode ofertar para vocês? O que a gente, de repente, pode mudar? Né? De repente, o que pode favorecer o ensino-aprendizagem? Professora, de repente, aulas mais dinâmicas, né, trazer um pouco mais para a nossa realidade. Beleza. Mas, em contrapartida, eu preciso da atenção de vocês, eu preciso da parceria de vocês, eu preciso desse trabalho com vocês. Eu acredito que tem tudo para dar certo. E como eu comentei, a gente está avançando. E por mais que a gente não avance como gostaríamos, eu tenho certeza que a professora aí, a Tielen, ela vai ficar conosco, né? Vai ficar na escola. Ano que vem ela vai continuar trabalhando com esses alunos. Ela entendeu toda a ação que nós estamos fazendo na recomposição, todas as turmas que ela pegar a partir daí, ela vai estar trabalhando. E é uma atenção também para nós, se os terceiros anos chegaram dessa maneira, para a gente cuidar com o nosso segundo, para a gente cuidar com o nosso primeiro ano, para a gente já ter esse tipo de conversa com eles, para a gente já ter esse tipo de combinado com eles, né? ou de atenção, ou de acompanhamento, para eles sentirem, não, só vai lembrar de mim quando eu estou no terceiro ano. Não, a gente já está fazendo um trabalho como diz, né? Desde a categoria de base, né? Até eles chegarem ali no profissional. A gente já está fazendo esse acompanhamento, porque quando chegar lá no terceiro ano, eles já sabem, né, todas as responsabilidades, né, como o amadurecimento vai trazendo para eles também essa questão da responsabilidade. E assim como a professora Tielen aí, daqui a 1, 2 anos, ela já vai estar também um pouco mais madura, ela já vai estar um pouco mais experiente, vai ter um pouco mais de experiência nessa questão de recomposição. E eu tenho certeza que ela só vai agregar para nós. Mas eu acredito que é isso, meninas, André. Mas é isso, vamos apoiá-la. E você, diretora, pedagoga, nossa equipe,
saiba que a gente está aqui, esse trabalho que a gente faz é formação em serviço. A gente está aqui um para apoiar o outro, um para ajudar o outro, tentar trazer uma ideia, tentar trazer uma sugestão de trabalho. Tá? Então, o nosso trabalho realmente é de parceria. Né? Tudo que vocês conseguirem, né, que vocês tiverem dificuldade, né, vocês têm um baita de um tutor aí, que é o André, o acompanhamento da nossa coordenadora Elaine, tenho eu aqui em Curitiba, que vou tentar, de alguma maneira, auxiliá-los, né, ajudá-los dentro do que for preciso, mas é isso. Vamos finalizar, né, temos aí, como eu disse, 5, 6 semanas. Quando acontecer todo esse trabalho da prova do SAEB, né, toda essa correria, né, toda essa agitação que aconteceu até lá, que a gente saia com a consciência tranquila que a gente fez o que a gente poderia fazer com o que nós tínhamos em mãos e que a gente fez o melhor. O que dependia de nós, a gente fez. Porque a outra parte é com o aluno, é com o estudante. Mas nós conversamos com o estudante também, nós orientamos o nosso estudante, nós preparamos o nosso estudante. Daquele ponto em diante é com eles. Né? A gente sabe que a gente não vai ter muita interferência, né, nesse processo. Contem conosco. Muito obrigado por dividir um pouquinho comigo esse momento de tutoria com vocês. Como o André falou, o nosso foco, o nosso objetivo é o terceiro ano do médio, é matemática. Então, tudo que a gente puder pensar e ajudar, né, os outros componentes curriculares, né, geografia, história, educação física, o que eles puderem ajudar a gente nesse processo, né, será uma ajuda muito bem-vinda. E eu tenho certeza, nós já começamos a rodar essa esfera já está girando, só falta embalar. Nós não estamos mais parados. Tendo essa colaboração, tenho certeza que é questão de tempo de a gente conseguir resultados ainda melhores. André, contigo, meu querido. Show de bola então, Leandrão, né? Que a gente vai tentar, como você disse, fazer o melhor dentro do que a gente consegue. E foi isso até que eu tive as falas com os alunos ali. Às vezes os professores falam isso, né? Tipo, mas você pode tentar falar, você vai ver que não vai adiantar, que eles não querem, não vão, né? Mas é isso que você falou, né? É aquele mantra do Cortella, né? Faça o melhor que você tem com o que você consegue, né? Então, se nós aqui, equipe, né, professores, fizermos o nosso melhor e tentarmos realmente o nosso melhor, partirmos do que é a nossa função dali para cima, e não, né, ser o teto a nossa função, né? Não primar o básico, né, mas sim ir além. Então, eu acho que a gente vai ter um êxito nisso aí. Pode falar. E eu penso que seria interessante, por favor, desculpa, eu esqueci de anotar o nome da pedagoga e da diretora. Qual que é? É a pedagoga Gislaine e a diretora Adriana. Obrigado. Adriana, Gislaine, eu penso, não sei se vocês já fizeram, como eu disse, mas vale repetir, pegar alguns alunos do terceiro ano por amostragem mesmo. Você pegue um bom aluno e pegue aquele aluno que tem mais dificuldade. Não sei se vocês já fizeram isso, uma conversa com eles individual. Sabe, pega eles, converse com eles, pega esse aluno que tem maior dificuldade, escuta ele, pega aquele que tem, né, um bom desempenho, escuta eles também, veja se alguma coisa converge, né, para o mesmo problema ou para a mesma para o mesmo problema, para a mesma dificuldade, e veja se através, porque assim, quando eles estão em grupo, é mais difícil a gente ter uma resposta mais coesa, uma resposta mais que a gente possa confiar. Mas se vocês pegarem, né, ter essa conversa individual e ver o que a gente de repente pode fazer, trazer para eles, eu acredito que é uma grande oportunidade, certo? E principalmente, volto a repetir, para eles sentirem que a gente não está somente levando demandas para eles.
né? Para mostrar assim, olha, nós estamos aqui para te ouvir, né? E assim, fiquem com o coração tranquila, é lógico, né, que a gente gostaria de atingir os, sei lá quantos alunos tem, 20, 30 alunos, a gente não vai atingir, mas que a gente consiga atingir, né, uma parte deles, a gente já saiu vitorioso disso, né? E essa parte que nós conseguimos atingir, que conseguimos bons resultados, serão a métrica para o ano que vem, e serão a métrica para o outro ano, e assim por diante, né? A gente já vai ter uma base de como que nós estamos crescendo, evoluindo nesse processo. Show de bola, Leandrão. Então, Leandrão, eu vou fechar a Meet aqui então, e daí à tarde nos vemos lá no Casimiro em Porto Vitória. Nós vamos fazer a logística, porque na TV, né, é só plim já tá no outro, né, mas aqui vai ser 2 horas de viagem. Então, daqui a pouco, 1h30, nós se encontramos em Porto Vitória, beleza? Muito obrigado, pedagoga Gislaine, diretora Adriana, obrigado pela atenção de vocês e por abrirem as portas aqui para nós. A gente fica muito feliz, espero conhecê-las pessoalmente num outro momento aí. Obrigado. Não dá para reclamar, ó. Isso aqui era teu ouvido, isso aqui era a tua voz, isso aqui era teu olho, aqui a câmera. Não, eu tô vendo. Montar um Leandro robô aqui, né? Obrigado, pessoal. Beleza? Valeu, Leandrão. Até. Tchau. Eu vou parar a gerenciar a gravação, parar a gravação.